Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de estudo e oração e que está sempre de portas abertas para nos receber. Eu vou iniciar com uma mensagem do livro Momentos de Paz, com o título Educação Religiosa. Se todos os pais e mães soubessem a importância de dar aos filhos uma educação religiosa. Se tivessem essa consciência, procurariam preparar-se espiritualmente antes mesmo do casal engravidar. Nos dias de hoje, a educação religiosa é fator de suma importância, mas a maioria dos pais preocupa-se em dar aos filhos apenas a educação escolar. Podemos observar que as crianças com idade entre 6 e 7 anos já estão aprendendo vários idiomas e utilizando a mais alta e avançada tecnologia. Arrancaram-lhes das mãos abruptamente os brinquedos com os quais elas poderiam movimentar-se com iniciativa própria, criar e desenvolver sua capacidade humanitária. Quantas crianças, neste instante, estão presas ao computador, assistindo e participando de jogos violentos. Estão ali aprendendo a matar e a destruir. Esses programas inferiorizam a mente das crianças, tirando-lhes a inocência, a pureza e incentivando-lhes cada vez mais a violência. Infelizmente, essa é a triste situação em que estão vivendo nossas crianças e jovens, fruto da falta de formação religiosa e de firmeza moral dos pais de nossos tempos. Pensemos nisso. E assim, com essa mensagem, pedimos permissão a Jesus para dar início aos trabalhos desta noite, desejando a todos que aqui se encontram presentes muita paz, muita luz, boas energias, nós envolvemos a todos e que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para os ensinamentos que vamos receber nesta noite. E assim, damos por aberta a nossa reunião. E hoje, com imensa satisfação, estamos recebendo na nossa casa as irmãs Elaine e Heloísa Colchester. Para quem não sabe, elas são irmãs do nosso querido amigo Evaldo Colchester, de Curitiba. E hoje nos dão a alegria de estarem aqui trazendo a mensagem espírita para todos nós. Fiquem à vontade, que Jesus e a espiritualidade superior nos envolvam em boas vibrações. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, olhando, né, para quem a gente tem tanto afeto, tanto carinho, e trazer um pouco do que a gente estuda, um pouco do que nos entrelaça, né, enquanto espíritos imortais, que agora nos encontramos aqui encarnados, juntos, né, viemos todos na mesma época. Por que será, né? Nessa época tão importante de transição, e essa transição que começa por dentro de nós. Então, por isso a proposta do nosso tema hoje, eu fiquei pensando muito no que eu ia trazer. E eu queria trazer o que eu tenho de melhor, o que eu mais gosto, para que eu possa trazer algo que é precioso e que muda muito e muda sempre a minha vida no meu dia a dia, que faz com que eu possa me ver
né? Que eu possa aplicar esse autoconhecimento. Então, eu fui lá buscar nos meus arquivos, né? O que é que eu tenho de bom. E também o que faz sentido para as pessoas que eu acompanho. Eu acho que é importante eu contar para vocês que eu sou terapeuta. Eu sou psicoterapeuta, então eu acompanho as pessoas no mundo interior, na saúde mental. Sou analista junguiana e o Jung é a base da Joana de Ângeles. Então eu estou sempre falando sobre a psicologia espiritual da Joana, né, de Ângeles, que é a proposta, a psicologia espírita, né? Então, mas eu caminhei um pouco também por alguns conhecimentos e saberes milenares da Índia, que é o hinduísmo, quando eu estudei yoga. E aí a gente percebe que há uma verdade que se entrelaça por debaixo das grandes verdades. E depois eu fui estudar um pouquinho assim do Tao, que é a filosofia da China. E fiquei fascinada em ver. Por que eu fui estudar isso? Porque o Jung bebe na fonte da China, da filosofia chinesa, para criar toda a sua teoria também, seus conceitos, para olhar para a gente na psique. Então, para mim fez muito sentido unir tudo isso. Opa, esqueci de ir passando. Já vamos começar com isso aqui, né? Então, um pouquinho disso que eu reuni para trazer para vocês como base do Conhece-te a ti mesmo. Porque a gente, enquanto humanidade, conhece essa frase porque ela está escrita num templo, um templo que foi dedicado ao deus Apolo, em Delfos, algo assim, muito antes de Cristo. E Jesus vem e confirma essa verdade. Então é para dentro que a gente vai, tá? Então não tem erro, que é para lá que nós vamos hoje. Porque nós somos muito mais do que nós percebemos, né? Isso não é novidade, mas é bom sempre lembrar, né? Que nós vamos muito além daquilo que conhecemos de nós e que, por consequência, conhecemos dos outros também. Então, nesse mergulho, a doutrina espírita também fez esse movimento com Kardec, nos nossos estudos, principalmente da mediunidade, estudamos muito sobre isso, né? Que temos vários corpos, né? Então aqui eu coloquei um pouquinho para vocês do esoterismo, do hinduísmo, do taoísmo. Então tem várias sabedorias que falam sobre vários corpos que nós temos, os 7 corpos, as 7 dimensões, né, que correspondem aos 7 chakras. Então, aqui o símbolo do Tao, do Yin e do Yang. Esse aqui é só para ilustrar um pouquinho que o mundo e as civilizações sempre andaram pensando sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Sempre pairou no ar. Sócrates abraçou essa ideia, né, do conhece-te a ti mesmo e fundamentou toda a sua filosofia e seus saberes nisso, né? Tentando filosofar em torno disso. E a gente vai pegar hoje uma parte de um jeito de se olhar que, então, como eu falei, e porque eu falei que sou uma psicoterapeuta, que viaja por esse caminho, eu fiz uma questão de trazer o que se estuda nessa área, né? Uma abordagem terapêutica, e nós não vamos olhar os 7 corpos, mas nós vamos olhar 4, pelo menos, tá? Porque os 7 seria assim muito para nós hoje nesse encontro especial. Então vamos olhar, mas olhar muito bem esses 4 corpos a partir de agora, numa dimensão, num propósito terapêutico, quer dizer, num propósito de cura, de transformação. E aqui que mora por que eu trouxe esse tema, porque para mim virou a chave em muitas coisas. E quando eu levo isso para alguém que eu estou lidando ali na terapia, é quando eu olho para o rostinho das pessoas e vejo assim, caiu a ficha. Então eu espero que faça sentido também para vocês aqui hoje, tá?
Vamos começar pelo corpo físico. Vamos olhar um pouquinho para essas 4 dimensões que nós temos. Então, o corpo físico é essa dimensão que nós conhecemos muito bem, que fazemos exames, que cuidamos, que alimentamos e cada vez mais a ciência estuda. Então há muita coisa para a gente conversar sobre o nosso corpo físico. E se a gente ficasse falando só do nosso corpo físico, então nem precisaríamos estar numa casa espírita. Então vamos além, vamos adiante, né? Porque o corpo a gente aprende na escola a cuidar, a gente aprende, a gente escuta no noticiário, a gente escuta em tudo que é lugar falando que a gente precisa cuidar desse corpo, esse vaso que recebe as outras dimensões. Elas estão plantadas dentro desse vaso que é o corpo. Mas a gente precisa sempre ter um olhar sobre ele. Depois a gente volta mais um pouquinho nele, tá? Mas de um olhar um pouquinho diferente daí. Depois a gente tem então essa dimensão emocional, que está no nosso corpo. As emoções, elas não estão do nosso lado, elas não estão fora de nós. As emoções acontecem no nosso corpo. Acontecem as emoções nas dores pelas quais nós já passamos no nosso corpo. Quando alguém fala alguma coisa e a gente se assusta, a emoção se manifesta exatamente no nosso corpo, gelando, dando um frio na barriga, gelando as mãos, suando. Quando a gente tem um medo, é o nosso corpo que trava. Então, a gente já vai entender também como que as emoções estão instaladas no nosso corpo, tá? Apresentando cada um deles de leve, depois a gente mergulha um pouquinho mais fundo. E o corpo mental, separando agora didaticamente, né? Porque tá tudo misturado, mas a gente está separando para a gente entender melhor. O nosso corpo mental é onde as equações acontecem, as equações da vida. É quando a gente tem que resolver alguma coisa e é a esse corpo, a essa dimensão que a gente vai recorrer para buscar conhecimentos, saberes, conceitos. É onde a gente arquiva a nossa sabedoria. Tudo que a gente aprendeu na escola, aquilo que realmente ficou gravado em nós porque foi utilizado, foi uma experiência prática, está nesse arquivo mental, tá? E no esoterismo, no hinduísmo também, esse corpo, eles chamam também de corpo mental inferior. Já ouviram falar disso? Tem o mental inferior e o mental superior. Esse mental superior, daí ele faz parte dos 4 para cima, tá? Que a gente olha nessas sabedorias muito antigas e é maravilhoso. Porque o mental superior, que está em nós também, eu não vou mergulhar nisso hoje, mas ele guarda todos os saberes da humanidade. Nós temos essas informações em nós. Todos os saberes que você já adquiriu em todas as suas existências, elas estão guardadas em algum lugar. Então, esses saberes sobre a evolução da humanidade, desde o começo da centelha divina que te fez um ser individual, está guardada nesse mental superior, que quando a gente reencarna, não fica com fácil acesso. A gente pode ter lampejos dessas sabedorias em nós, sabe? Quando a gente toca num assunto e a gente fala, nossa, parece que eu já sabia isso. É quando a gente vai para essas dimensões, além dessas 4 que eu estou falando aqui, que a gente acessa como encarnado, tá? Então, esse é o lugar do arquivo racional, tá? E o corpo espiritual, que é onde a inteligência divina nos acompanha no mergulho aqui na Terra. Essa inteligência espiritual é que move a nossa vida e que deixa vir desse mundo superior, onde fica o mental superior, deixa vir aqui com o nosso corpo as informações que a gente precisa para ir formando o nosso processo de crescimento, quando o óvulo e o espermatozoide se unem,
e vem essa inteligência animar esses dois, esse encontro entre os dois, está toda essa informação no nosso espírito, né? Nesse corpo espiritual. Então, nós somos esses 4 corpos enquanto estamos aqui encarnados. Agora eu vou mostrar o funcionamento deles todos juntos para vocês. Então, estão aqui os 4. Né? O físico, o emocional, o mental e o espiritual. Aqui com as bagagens de cada um e que a gente une todos eles e somos nós. Todos vocês estão aqui desse jeitinho hoje. Cada um aqui com os seus emojis, né? Que vocês mais usam. Quem sorri bastante, quem tem muita alegria, quem está atravessando uma dor, está impregnado das suas emoções correspondentes ao que você está vivendo hoje. Aqui no teu mental estão todas as equações da tua vida que você tem que ficar resolvendo todo dia quando você acorda. Você não pensa assim, nossa, tem que resolver isso hoje. Você está acessando o teu campo mental. Quando os dois ficam conversando, o mental e o emocional, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo um pouquinho bem simples, tá? Mas é quando a gente diz assim, o corpo tá aqui, né? E o corpo é todo movimentado por desejos de estabilidade. Eu vou passar o próximo aqui, porque a gente já tem as palavrinhas, ó. Estabilidade. O nosso corpo, ele é movido pelo desejo de ficar estável. Tudo que a gente quer é estabilidade enquanto corpo físico. A gente não quer oscilar. A gente não quer dor. A gente foge da dor, a gente corre. Se vem uma dor, a gente corre investigar, vai para o hospital. Outros vão tomar um remédio caseiro, mas de alguma forma a gente não fica ali sentado. Nossa, acho que eu estou com cálculos renais, acho que eu estou com uma pedrinha aqui no rim, mas eu vou deixar assim mesmo. Quem é que deixa o cálculo renal assim mesmo, né, Elaine? É que nós temos casos frequentes, né? Tivemos já, né, Elaine? Casos assim de ver uma acudir a outra e tá ali passando por muito disso. Não tem, o corpo grita e a gente sai correndo. Nosso corpo, ele é muito forte para fazer a gente se mobilizar. Por que a gente trabalha, a maioria de nós? Porque a gente quer estabilidade do nosso corpo, a gente quer pagar uma casa, a gente quer comprar uma coisa melhor, sempre para que a gente tenha essa estabilidade. E a sociedade caminha dentro dessa palavra, dirigindo muito o seu corpo para isso. Tá? Bom, eu trabalho muito com mulheres e sem nenhum tipo de julgamento, mas a gente vê muitas mulheres caminhando sempre para, por exemplo, para não menstruar, porque o ciclo menstrual às vezes atrapalha a mulher no trabalho, nas atividades. Então, eu atendo muitas mulheres, e até nos círculos de mulheres que a gente trabalha para resgatar os saberes ancestrais, a gente fala muito disso. Olha só, as mulheres estão muitas vezes em busca de eu não quero mais isso, eu quero estabilidade. E a gente, né, vai olhando para tudo isso no corpo, tá? Gravem essa palavrinha ali, estabilidade. Depois caminha-se para o prazer no mundo das emoções. As nossas emoções, elas estão caminhando por uma educação, pela nossa sociedade, pelo modo que a nossa sociedade está hoje. Se a gente dá uma olhadinha assim pela janela e pelo mundo, as nossas emoções estão sempre em busca do prazer. Mesmo que a gente nem perceba, isso está sempre acontecendo. Nossas emoções estão sempre de olho no que pode nos trazer, vamos dizer, um bem-estar, para a gente ficar com uma palavra melhor, mais atualizada, assim, né? A gente está sempre buscando bem-estar. Quem é que quer o sofrimento emocional? A gente tem uma tristeza, a gente já corre. Se essa tristeza demora um pouquinho, a gente já corre ver se não é uma depressão. Ou então, o contrário, se a gente está um pouco agitado, se a gente está eufórico, a gente já corre para ver se não é uma ansiedade. E os transtornos,
eles vão aparecendo nesse campo das emoções, porque por causa dessa nossa busca constante. É muito ruim estar simplesmente simples e de bem com a vida, mas não há nenhum prazer. Às vezes as pessoas perguntam, como que você está? Não sei, um vazio. E às vezes a gente acha que esse vazio é tão ruim, mas ele é tão importante. Esvaziar um pouco esse canal aqui, esse corpo, e a gente vai impregnando e a gente quer sempre brigar com as emoções ruins, e o nosso corpo emocional pede uma ação. Então a gente vai olhar o corpo mental antes de olhar a ação. Que ação nos deixaria melhor? Vamos olhar. Quando a gente está caminhando assim, brigando só e correndo atrás de estabilidade para o nosso corpo, isso então quer dizer a matéria, o mundo, a gente quer cada vez mais, daqui a pouco a gente acha assim, nossa, mas e se eu adoeço? Aí eu vou trabalhar mais para eu ter um pouco mais de dinheiro. A gente corre atrás e sem julgamento nenhum, estou falando assim do nosso modo de operar, tá? Então, o corpo joga essa responsabilidade para o emocional e se anima aí, vai, eu preciso trabalhar, não tem canseira não, vamos lá, vamos correr. E o emocional fica respeitando o corpo, vai tentar achar essa motivação, então eu vou procurar eu não estou muito motivado, mas eu preciso, porque tem que fazer, porque tem que acontecer. Então, esse ritmo do emocional joga para o mental e diz assim, resolve aí. Vai dar um jeito nisso aí. E o mental fica tentando equacionar. Nossa, mas não dá mais tempo. Não dá mais para colocar ninguém na agenda. Não dá mais para eu marcar uma reunião. Que hora? Só se eu trabalhar das 6, da meia-noite às 6. O que eu posso fazer? Eu estou muito cansado. E o mental fica pensando nisso. E aí, o mental, ele joga para o outro corpo. Joga para o corpo espiritual e fala aí, cara, resolve aí, porque a gente precisa dar conta. O corpo está gritando lá que quer estabilidade. E a gente precisa trabalhar para isso. E aí a emoção grita, e todo mundo gritando. E o que acontece com o nosso corpo espiritual nesse movimento? Opa! O que será que acontece? O corpo espiritual, ele trabalha nessa palavra aqui. Conscientizar, iluminar a nossa vida. Só que isso aqui, não resolve isso aqui. Não resolve, né? Então, acontece um processo aqui. Esse aqui não resolve, e esse ritmo continua nessa ordem aqui, esse para esse, e esse não consegue se conectar aqui com o espiritual, porque o espiritual está dizendo assim, calma, isso não é tudo, talvez isso não seja o mais importante, isso aqui, né? Talvez isso aqui não seja o mais importante de tudo. Já tem o necessário, tem o básico, você está saudável, mas então para que mais? Para que extrapolar desse jeito? Por que essa necessidade tão grande de ser escravo do teu corpo? Aí o Espírito começa a jogar isso, porque ele vem conscientizar. E aí, esses três aqui começam a criar uma barreira e uma desconexão com o corpo espiritual. E aí, gente, vem uma falta de sentido, uma falta de propósito na vida, porque é esse que tem luz. Aí dá um transtorno. Daí começam os panes, começam os transtornos, começa a acontecer vários impedimentos de uma vida feliz. E esse aqui fica tentando equacionar, esse aqui fica tentando lidar com essas emoções, e o corpo fica encharcado de energias densas e o peso, porque não tem mais luz, não tem nada vindo para cá. Há essa desconexão. Por isso que a gente fala às vezes, vamos alinhar os chakras. Para que isso? Essa conversa.
que a gente possa abrir esses canais aqui de novo e começar a captar aqui nesses outros corpos um alinhamento, para que a gente possa se alinhar com o divino, porque Deus, ele vem desse corpo aqui para esse. Quando o espermatozoide e o óvulo se uniram, quem trouxe a vida foi esse. E tem uma coisa bem especial que eu vou trazer para vocês, assim, desses estudos mais orientais e do Tao também, principalmente, do Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia. Meu tempo já está vindo. Até que horas que a gente tem? Tá. Então então vamos lá para a Índia, olhar para a medicina tradicional da Índia. Olha que legal quando a gente olha para esses corpos a partir da natureza. Então a gente tem 4 elementos na natureza que dão vida a tudo o que existe. Todos nós somos formados e sustentados por 4 elementos, né? As plantas, tudo que existe na natureza é sustentado por 4 elementos, que é a terra, a água, estou indo de densidade maior para densidade menor. A terra, a água, o fogo e o ar, tá? Então, os 4. A terra, o fogo, a terra, a água, o fogo e o ar. Quando a gente pensa nesses corpos, a gente pode imaginar, então, esses 4 elementos regendo a força e as características desses 4 corpos. Se eu tenho a terra representando não o solo, né? A terra como algo denso que forma as pedras, ou o solo, as estruturas, o nosso corpo, a pele, os ossos, tudo isso é formado pelo elemento terra, tá? Unido dos outros, mas predominantemente nós temos no nosso corpo a estrutura que dá base para que a gente permaneça em pé, para que a gente esteja firme aqui, é terra. É o que forma uma montanha e deixa a montanha estável lá. Por que a estabilidade é a nossa ânsia mais louca da vida? A gente quer estar estável, né? A gente não quer que nada venha tirar a nossa estabilidade. É o medo do ego, né? Da morte. Então, isso tudo vai compondo e desenhando o nosso corpo. Porque esse elemento terra, ele está em nós e é a estabilidade, a força do elemento terra. E quando a gente pega e a gente tem ali o solo, vamos dizer, e vem a chuva, cai a chuva na terra, o que acontece com a água da chuva? Não é absorvida pela terra? Quando a gente molha as plantas, a terra, a planta, a estrutura nossa, quando a gente toma água, nossas células absorvem a água. Então as emoções são como a água, absorvidas pelo nosso corpo. Quando a gente sente uma emoção, os hormônios, a química do nosso corpo capta a mensagem emocional e a química muda. Vem a ocitocina, vem uma adrenalina, vem um cortisol, né, um estresse no nosso corpo. Tudo isso a partir do nosso emocional. Então as emoções estão impregnando-se, sendo impregnadas no nosso corpo. Entende? E quando a gente fala que o mental é fogo, porque o mental ele tem lucidez, tem luz. Então o mental é tão importante. Imagina o mental superior, então aquele que eu estava falando, que está além aqui, né? Além. Esse mental já é maravilhoso, porque é o nosso mental que acode as nossas emoções aqui, a água que está aqui. É o nosso mental que quando a gente acende uma vela, uma chama, ou acende a luz, e tem um conto hinduísta que fala muito disso, que fala assim, ao entrar no quarto escuro, a gente olha num canto, tem um amontoadinho de alguma forma lá que parece uma cobra, e a gente fica paralisado emocionalmente com aquilo. Então, nosso corpo paralisa porque a emoção do medo veio, mas quando a gente acende a luz, a gente vê que era só um monte
de corda lá no canto, era uma corda enroladinha. Mas se eu não acender a luz, eu vou ficar aqui, ó, sofrendo, paralisada, porque eu não acendi a luz. Então, olha só, o mental, como é bom. Por isso que a gente fala muito assim, peraí, deixa eu pensar nisso. Deixa eu sair da cena, deixa eu esfriar a cabeça, né? Na verdade é esquentar a cabeça, né? Porque é fogo, né? Deixa eu iluminar aqui os meus pensamentos para eu tentar encontrar a solução para isso. Então, o grande macete aqui, que vira pra gente, ó, isso aqui daí começa a acontecer, né? Mas há um macete que acontece aqui. Vocês perceberam de diferença nesse slide aqui? Olha só, vou voltar ali para a gente olhar bem o que acontece de diferente. Opa, peraí. Aqui, além dessa carinha triste aqui, tá bom? Além disso, o que tem de diferente nesse slide aqui? Quem que tá com o mental funcionando aqui? Opa! Ó, aqui, esse antes. As flechinhas estão ao contrário. Isso, as flechinhas estão ao contrário. Aqui, quando a gente resolve se conectar, se alinhar com o nosso espírito, as flechas se viram todas ao contrário. O comando já não é mais do corpo. Porque não é o corpo maior de todos aqui. O ar que comanda aqui, o ar, a leveza do ar é que comanda o nosso espírito, tá? Então, ele como comandante e esses resignando-se e aceitando a vida começam a receber da fonte divina a iluminação. E aí a gente resolve os problemas e cria soluções acendendo essa luz na nossa vida. Aí, esse mental, ele fica soberano e muito maior do que o corpo emocional. E aí o emocional já não fica mais correndo só atrás de prazer ou de bem-estar. Ele muda, as palavrinhas mudam. Emoções começam a gerar conexão com os outros, com esse. As emoções conectam esse e o corpo. As emoções, elas ficam puxando o que tem no mundo e levando para dentro de mim. Traz lá de dentro de mim, do meu inconsciente, do meu self e joga para o mundo. Olha essa troca acontecendo. Olha as emoções trabalhando um pouco mais submissas ao racional. Elas menores do que esse aqui. Elas transformam-se e elas, maior do que o corpo, já não ficam desesperadas atrás da estabilidade. Não! Agora elas transformam o corpo, gerando movimento e fluidez. Porque nós somos natureza. Natureza não é estável. Natureza é cíclica. A lua tem ciclos, o sol tem ciclos, a terra tem ciclos. Nós temos ciclos. Nós teremos dias de muita paz, muita harmonia, teremos dias de recolhimento, teremos dias, e isso não é depressão. Isso fazendo uma ressalva muito grande para quem está diagnosticado com uma depressão, com a ansiedade que eu citei aqui, e que muitas vezes precisa de medicamento para poder refazer, né, esse emocional e esse mental, reconstruir a circuitaria do cérebro para fazer novamente pontes neuronais que levem emoções que já não estávamos mais acostumados a ter, de coragem. Pessoa que está deprimida e com medo não tem mais coragem, então precisa às vezes do medicamento. Então, fazendo essa ressalva, então nós nesse equilíbrio aqui nos tornamos fluidos e entramos no ritmo da natureza e começamos a respeitar nosso corpo, respeitar a nossa idade, respeitar as marcas que temos
respeitar todos os movimentos da vida que nos convidam a ser cíclico. Então essa é a minha parte que eu queria passar para vocês hoje. Deixa eu mostrar já que a gente falou um pouquinho do Oriente, né? Então o símbolo da mandala fala disso para nós, fala que aqui essa fonte é o espírito, né? A gente começa daqui e irradia para fora, para a periferia dessa mandala, onde é a vida material. Mas o núcleo é que é o gerador de uma vida perene, uma vida boa, uma vida rítmica. E esse é o movimento da vida, é como quando essa mandala começa a circular em nós, quando nós vivemos de acordo com o que sopra, né? Por que no yoga a gente trabalha a respiração? Hoje os ocidentais, nós assim, já estamos aprendendo muito sobre meditação. Estamos alguns milênios atrasados, mas estamos entendendo que respirar é receber Deus em nós. O que é o respirar? É o ar. Por isso que o Espírito é o ar. Deus é prana em nós, né? Então essa respiração completa, então, minha fala aqui para a gente entender. E agora eu passo para a Elaine, essa compreensão, continuar a nossa compreensão. Obrigada. Você muda para mim os slides lá? Os slides? Agora vai para mim. Bom, a minha parte, pegando... Consegue mudar lá? Para mim, agora a minha apresentação? Você quer usar o microfone? Eu não preciso falar aqui atrás, porque eu gosto de andar, eu não sei se eu vou conseguir parar aqui atrás, tá? Mas... porque eu falo bastante alto, vocês escutam eu falar, né? Eu já nasci com o microfone acoplado aqui, assim, do ladinho, sabe? Eu queria falar assim que eu vou complementar um pouco o que a Heloísa falou, mas agora a gente vai olhar um pouquinho assim, agora nessa mente iluminada, o que acontece para fora agora, na vida, né? Eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o mundo, com meus planos e sonhos, quando eu estou com essa mente iluminada e quando eu não estou com essa mente iluminada. Para isso, eu me baseei nesse livro aqui do Júlio Geisel. Hoje ele atua em Florianópolis, não sei se vocês conhecem, mas é um médico e para mim os livros dele são fantásticos. Eu gosto muito da parte da ciência, do espiritismo, né? Então ele fala muito das vibrações, fala dessa questão dos chakras, né? E dessa energia que vem do lado espiritual. E esse livro aqui agora, ele coloca a gente nesse momento agora, né? O nome aqui coloca a gente no aqui e agora. Né, que é do José Carlos de Luca, que tem uma linguagem bem fácil. Então, a gente vai colocar agora no dia a dia essa energia aí que a Heloísa falou. Então, vamos lá. Qual que dos dois que é esse daqui? Esse? De baixo fica frente. Então, o pensamento é uma vibração. Então, quando a gente... a Heloísa ali falou muito da questão do pensar, que tem lá o mental superior, vem o espírito e vem esse mental. Então é ali que é a usina que gera essa vibração, né? Que é o que vibramos para o mundo. Se a gente pudesse enxergar essas energias, o que a gente vibra, é mais ou menos, né? A gente... Opa! Aqui. A gente teria assim mais imagens, né? Que a gente estaria vibrando e os nossos corpos estariam recebendo, e tem velocidades vibracionais que atuam nos diferentes corpos, né? A gente falou uma vez de cores das vibrações, né? E a mente, ela não está no corpo físico. Aí vocês viram onde que está o corpo e onde que está a mente. O cérebro nosso, ele só recebe e transforma o que a gente pensa em vibração, em energia para o nosso próprio corpo. Por isso que reflete no nosso corpo. Quando fala assim que o que a gente pensa às vezes da doença no corpo, agora ficou fácil de entender, não ficou? Porque nossa mente, o que a gente pensa, o que a gente vibra, vai refletir no nosso corpo. Então por isso que o pensamento é tão importante para atuar nessa matéria que a gente tem aqui, que a gente tem fora de nós. Então a
engrenagem humana se ajusta no universo de acordo com as vibrações. Olha, a separação do joio e do trigo é expressamente vibratória. Então, quando a gente fala assim, como será que é a gente saber em que estágio evolutivo a gente está? Será que existe um caderninho que está sendo anotado, né? Como que a espiritualidade depois vai saber tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente fez, né, durante essa existência? Como que está sendo medida a nossa evolução? É tudo vibracional, gente. Olha como Deus é um administrador perfeito, né? Não tem... tudo que a gente... A evolução nossa está no tipo de vibração que a gente tem. Então, a separação do joio e do trigo não é alguém dizendo, você é bom, você é ruim. Não, você está impregnado em você o teu estágio evolutivo. O espírito está enriquecendo suas vibrações em cada experiência de vida. Então, a evolução nossa está timbrada aqui, naquilo que a gente gera como espírito, né? A lógica da correção é perfeita. Deus só acompanha tudo. A maneira como olha para o mundo cria esse mundo, né? Então a vibração vem da onde? A vibração vem da maneira com que a gente pensa, do olhar que a gente tem para o mundo. Como está o seu olhar para o mundo, para as pessoas e principalmente para você mesmo? Agora a gente vai olhar um pouquinho o que tem ali, o que a gente está, usar toda essa ferramenta que a Heloísa falou e vamos conhecer a nós mesmos, né, no nosso tema aí. Quando Jesus falou assim, né, Lucas, né, está nesse versículo, né, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E daí você olha para você mesmo, você está se condenando, não se perdoa, não se ama, busca lá fora as satisfações das suas emoções, né? Não podemos dar ao outro o que não temos para nós. Como é que a gente vai amar o outro se a gente não ama a gente mesmo? Por isso que é amar ao outro como a si mesmo. Quem é que a gente tem que amar primeiro? Nós, porque senão não tem o que dar para o outro. A gente tem que ter esse olhar amoroso com a gente mesmo. Isso, o auto-perdão, a gente compreender os nossos erros. Nós somos ainda um ser em evolução. Se a gente às vezes cai, tropeça, a gente olhar para aquilo, mas olhar, melhorar e saber que a gente está... O que eu estou vibrando? Como que está a minha evolução? A gente fazer esse olhar. E aí eu vou falar então um pouquinho desse sentido aqui, eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o mundo e eu com os meus planos e sonhos. Mas existe uma ordem aí também, que eu tenho que começar comigo mesmo. Por quê? Se eu for nesse sentido, quando eu cuido primeiro de mim, do que eu estou pensando, do que eu estou vibrando, eu não fico desse jeito aqui, Porque isso daqui é o ego, é aquelas emoções desenfreadas, dizendo, olha, coitadinho, né? O ego falando, olha, acabou de perder o namorado, pode comer bastante, coma bastante hambúrguer, coma bastante coisa gordurosa, porque você merece, olha, né? Coitado de você. E a gente começa a cair nessas armadilhas de que acha que está se agradando. E são tudo emoções que vêm da onde? De fora, não tá? Está vindo de lá da espiritualidade, esse tipo de pensamento? Não, isso aí é o ego tomando parte. Quando o ego domina e a gente quer, às vezes, trabalhar demais, a gente não olha que a gente está fazendo tanta coisa errada com o nosso corpo, a gente está mutilando o nosso corpo e não está percebendo. Então, quando existe essa anulação da gente, da falta de cuidado, da falta de amor com a gente mesmo, e a gente começa, como que diz, né? Fora da caridade, Allan Kardec diz, não há salvação. Porém, a primeira caridade, a gente só consegue ir para fora quando a gente primeiro cuida da gente. Então não adianta também a gente ficar fazendo caridade, cuidando do outro, fazendo pelo outro, porque é como se fosse assim a gente está tapando um buraco. A gente não está... Alguma carência nossa faz com que eu ajudar o outro, fazer pelo outro, tampe uma carência minha interna.
Então, fazer a caridade é bem mais ampla do que a gente imagina. A gente tem que estar muito bem com a gente mesmo para a gente poder se doar de verdade. E não querer fazer caridade para a gente se sentir bem. Quem que já ouviu isso? Ah, eu faço caridade porque eu me sinto muito bem fazendo caridade. Já ouviram essa frase? Caridade não é para você se sentir bem. Caridade é para o outro se sentir bem, não para você. Senão você não está fazendo caridade, você está ajudando o outro para você, de alguma forma, sanar alguma emoção que você está tendo aí desenfreada, não é? Então, quando está nesse sentido, está faltando alguma coisa ali, ó. Passamos a cobrar de todo mundo o amor que não sentimos por nós mesmos. Quando a gente se anula, a gente não olha primeiro lá, olha como que a gente vai para o mundo. A gente briga. Aí vamos ver um por um desses aqui, ó. Quando desconectamos da nossa essência amorosa, o ego assume o comando. E a gente fica meio míope em relação às coisas. A gente pode dizer, né, nesse livro aqui agora, no capítulo 11, não sei se tem esse livro aqui na livraria. Se não tiver, gente, é um ótimo livro para ter. A gente está fazendo estudo, eu tenho um grupo de estudo lá na Casa Espírita lá de Curitiba e a gente está estudando ele todo, né? Ele é muito rico. Então ele diz assim, ó, que a violência é um sintoma de alguém que se sente ferido por dentro. Então eu sou violento com as pessoas porque eu tenho uma ferida, porque eu fui ferido na minha infância, porque alguém um dia me violou, porque alguém um dia fez alguma coisa. Eu tenho uma ferida interna e por isso que eu como é que diz a palavra? Eu reajo com o mundo de forma violenta, porque para mim a violência está aqui dentro. Ai, meus bonequinhos estão com coisa. A inveja, o que é a inveja? É sintoma de alguém que não acredita em sua própria capacidade. Concordo que isso aqui é quando eu anulei o olhar para mim primeiro e estou lá diante do outro. Então, quando eu tenho inveja, é porque eu ainda não gosto de tudo que eu sou. Não gosto da pessoa que eu sou, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente. O ciúme é uma expressão do medo de não ser amado. Tá vendo que tudo aqui dentro de nós, quando a gente não se resolve, é dessa maneira que a gente age com o mundo. O orgulho é a defesa que o ego se vale para compensar o sentimento de inferioridade. Tudo eu mal resolvido. O narcisista chama tanto atenção para ele porque não consegue ter um bom olhar verdadeiro sobre ele próprio. Então, aqui a gente começa a olhar que talvez não seja maldade eu não ter amor próprio, eu ser violento, ou eu ser ciumento, ou eu ser invejoso, ou eu ser narcisista. Talvez não seja maldade. Talvez não seja influência espiritual, porque a gente espírita costuma muito botar a culpa nos espíritos, né? Tudo é influência espiritual. Será que é mesmo? Tudo influência espiritual? Talvez não seja má sorte. Talvez não seja o mundo contra você. Isso tudo são coisas que o ego vai contando para você. Talvez é porque nós deixamos de nos amar. Nós deixamos de ser firmes, de ser amoroso com a gente mesmo. Porque se a gente é amoroso com a gente mesmo, a gente não deposita no outro o amor. Eu brinco muito com meu noivo assim, ó. Ele fala, Elaine, eu abrilhantei a tua vida, né? Eu vim aqui, é gostoso conviver comigo? Aí eu falo pra ele, é bem bom viver com você, mas eu sozinha também é tão legal, então você veio para somar, mas eu sozinha seria bastante coisa, seria bem feliz também, no sentido assim, de que eu tenho que estar feliz comigo mesmo primeiro, não é o outro que vai me preencher, não é o outro que vai me dar alegria, eu tenho que primeiro me dar alegria, estar de bem comigo mesmo, e aí sim eu posso ir buscar alguém, querer um relacionamento, porque daí eu não vou cobrar dele o amor que eu não tenho por mim. Que daí a gente se torna carente. Quando a gente fica carente, a gente só faz besteira, né? Não é assim? Então não tem problema às vezes a gente querer ficar sozinho. Não tem problema às vezes a gente não querer casar, não querer namorar. Talvez seja porque a gente está se encontrando com a gente mesmo primeiro.
E às vezes a gente se encontra tanto com a gente mesmo e a gente gosta tanto da gente mesmo que a gente nem quer mais o outro daí, porque a gente já se preencheu, né? Porque a outra pessoa, ela tem que vir para somar na vida, tem que vir para estar no paralelo e não me preencher, né? A Heloísa falou ali, mostrou o yin e o yang, né? O yin e o yang são as energias, né? Masculina e feminina, né? O intrínseco, o extrínseco para fora, mas não é energia feminina e masculina assim, ó. Ah, eu sou mulher, então eu tenho o yin, né? Você é o masculino, você tem o yang. Então nós juntos vamos nos preencher. Não, eu tenho que ter a energia masculina e feminina, o ânimo e o ânimas, né? Eu tenho que estar preenchida do pra fora, do eu falar, do eu às vezes querer ficar quietinho. Aí depois quando eu tô com o meu yin e yang preenchido, os dois eu tenho que ter, aí sim eu tô pronto para buscar no mundo, nas pessoas, uma soma. Eu não posso depositar no outro aquilo que eu não tenho. Eu tenho que primeiro ser completo. E como que eu vou ser completo? Como que eu ativo, Elaine, essa amorosidade comigo mesmo? Como que eu faço para parar dessas emoções que não estão iluminadas por uma mente iluminada pela minha essência, domine? Porque senão eu vou ser uma pessoa que está sempre buscando no outro as soluções. Então vamos ver como que a gente faz isso, né? Eu vou pôr algumas imagens. Então a gente é feliz, a gente trata as pessoas bem, a gente lê, a gente cuida de nós mesmos, a gente reza, a gente vem no centro, a gente vem... Por que a gente vem no centro? Por que a gente tem que vir? Porque a tia Terezinha, a tia Carmen mandam? Que Deus o livre, né? Nós viemos delas aí, né? A Vaurinha lá, a tia Aurinha, né? Deus o livre, se ela olha lá de cima que nós não estamos vindo no centro, né? Não! A gente tem que entender que como nós somos seres que vibramos pensamentos, que os nossos pensamentos são alimentados por coisas boas e a nossa vibração é alimentada por isso, a gente tem que vir por nós mesmos, para melhorar a nossa evolução, a nossa vibração com o mundo. Então, por que a gente viaja? Por que a gente medita? Por que a gente, né, quando a gente fica alegre, quando a gente curte, assim, né, algo que a gente ergue, né, gente, vocês têm aqui os pôr do sol mais bonito do mundo, né, que lá em Curitiba a gente até vê o pôr do sol, mas vê entre os prédios, assim, né, quando a gente vê, né, hoje na janela, olhando a cor daquele céu, né, e quantas vezes a gente está tão preocupado em fazer comida, em limpar a casa, em varrer e não olha na janela, e não olha e respira e contempla isso, e fala, cara, como é gostoso morar aqui nessa cidade, como é bom estar perto da natureza, né, tia Terezinha, tirar ali, né, tia Carmen, do quintal uma cebolinha, uma frutinha, uma flor bonita para enfeitar a minha casa, são essas coisas tão pequenas que a gente pensa que é pequeno, mas isso, gente, alimenta demais o meu coração, né? E isso faz a gente se conectar com essa essência que a gente tem. Quando eu coloco essa foto, Luiz, eu lembro de você. Esse chazinho, né? Esse chazinho, porque assim, ó, a Heloísa me ensinou o poder do agora, né? A gente estar no agora. E eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Muito eufórica, né? A Heloísa sempre muito calma, tranquila. Somos personalidades diferentes, né? E ela as pessoas às vezes falam assim, vocês duas se completam. Não, ela me ajuda a aprender coisas que eu tenho que buscar essa calma dentro de mim, né? Então a Heloísa, quando a gente viajou para Paris, enquanto eu estava lá planejando o nosso roteiro, o que nós ia fazer, eu olhava para ela, ela estava assim, cheirando o chazinho que ela ia tomar, aquele cafezinho, eu não estava nem aí com o roteiro, o que nós íamos fazer, né? Então ela estava sentindo ainda o aroma do chazinho que ela estava tomando. E eu olhava, meu Deus, ela não está nem aí com o roteiro que nós vamos fazer, né? E eu fui aprendendo, no começo a gente, né, começou, meu Deus, e agora eu falei, Heloísa, eu tô com os dois pés no freio, meu Deus do céu, não sei como, você acelera um pouco e eu paro um pouco, né, mas de repente eu fui olhando o quanto eu tinha para aprender, o quanto eu podia desacelerar um pouquinho do planejamento, do querer já antecipar tudo, né, e sentir mais um pouco aquele momento que eu estava vivendo ali, porque eu estava só vivendo no futuro, do que a gente ia fazer nas próximas horas. E aquilo, então a gente tem que aprender, quando a gente aprende com o outro, mas traz pra gente
O que aquilo pode somar é eu com o outro, olhando para o outro, mas cuidando da minha evolução. Porque a gente só tem uma coisa para dar conta nessa vida, é a nossa evolução, né? Então, são coisas pequenininhas assim, comer de forma saudável, né? Luiz, acho que você vai falar isso amanhã da aguinha, você vai falar da aguinha amanhã? Então, vou contar da aguinha. A Heloísa deu uma palestra esses dias, vou colocar imagens assim de coisas que faz, né, quando essa minha relação com o outro é saudável, que soma em mim. Então, quando a gente busca no outro essa energia boa, essas questões para somar na nossa evolução, isso que acontece. Quando a gente se agrada, né? A Heloísa falou na palestra, numa palestra que ela deu lá em Curitiba, assim, que ela estava estudando para a palestra, e daí daqui a pouco deu uma sede nela. E daí ela olhou para o lado, deixa eu até olhar aqui, ó, tinha uma aguinha. Deu sede, ela tinha uma aguinha aqui guardadinha, né, para ela. No meu quarto, né, eu tava fazendo coração. Ela estava lá no quarto dela, daí deu uma sede e ela tinha deixado uma aguinha para ela ali do lado. Daí ela pensou, ai, como eu sou boazinha comigo mesma. Olha aqui, deixei uma aguinha aqui do lado para mim. Como eu cuido de mim. Como eu cuido de mim. Olha que detalhe, né? Que detalhe gostoso. Então, a gente tem que cuidar daqueles detalhes ali. Porque lembram da primeira imagem ali, a gente trabalhando, comendo sanduíche, trabalhando, cansando, não dormindo direito, né? Trabalhando. A gente está cuidando da gente? E como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim, né? Não é assim? Ai, que legal que vocês estão prestando atenção no que eu já estou falando com você. Olha lá, então eu pus umas... Aqui, ó. Quando a gente ama um cachorrinho, a gente consegue amar um cachorrinho quando a gente gosta da gente primeiro. Porque senão, como é que eu vou transmitir amor para um cachorrinho se eu não tenho amor? Né? Então tem que amar a gente para poder amar o outro. Quando eu amo o mundo, quando eu separo o lixo, quando eu não jogo, isso aqui tá certo ou tá errado a gente fazer? Jogar o lixo no chão? Tá errado. A minha relação com o mundo não pode ser assim. Melhora tudo. É uma corrente. Então, quando eu cuido aqui, vai melhorando a minha relação com o outro, vai melhorando a minha relação com o mundo. Porque é ruim a gente conviver com alguém carente, não é? É ruim a gente conviver com alguém que suga. Quem já conviveu com gente que se sente sugado, né? Que parece que nunca tá bom para outra pessoa. Você faz e nunca tá bom, né? Por quê? Porque aquela pessoa tem que se preencher primeiro para depois se relacionar. Né? O dinheiro ali, né? Ser o dinheiro, a minha relação com o mundo é só pensar no material, no dinheiro, na beleza, né? Em eu ter um corpo perfeito. Ali a gente está indo naquele sentido contrário que a Heloísa falou. Lá o corpo justificando as minhas emoções, justificando o meu pensamento. Quando ao contrário, gente, isso fica leve. Porque eu tenho que gostar de mim, não só, né, a beleza externa, mas eu tenho que gostar do que eu sinto, em como eu vejo o mundo, em como eu vejo os animais, como eu vejo as pessoas. Ó, quando eu estou de bem comigo mesmo, aí eu vou olhar para os meus planos, né, para aquilo que eu estou almejando para a minha vida. E aí a gente vê que não tem problema às vezes dar errado o plano A. Tem um plano B. E se não der certo o plano B, olha lá, ó, se não funcionar, não se preocupe, o alfabeto tem mais 26 letras. É se compreender como ser em evolução. Não adianta ficar se martirizando, né? E quando eu estou de bem comigo, de bem com o mundo, de bem com as pessoas, de bem com os meus planos, tá tudo bem se não der certo, vamos planejar novamente, vamos fazer diferente, a gente começa a vibrar positivamente. Quando a gente vibra positivo, o que acontece? Vocês já ouviram falar disso? Já, né? A gente cria uma atmosfera de vibração boa e a gente começa a atrair coisas boas. Olha, eu adoro essas fitinhas aqui, ó, desse bonequinho aqui, ó. Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Que pena, porque se pensasse, teriam tempo. Porque a gente está assim, ó, envolvido nesse dito cujo desse celular, não é? Opa, já mudou lá. Já mudou rapidinho, porque ele já quis mudar lá.
Aí vamos ver o que o Evangelho diz sobre as tecnologias. Lani, mas está errado ficar no celular? Está errado as tecnologias? Está errado? Né? Agora a gente tem os videogames, tem filme, tem Netflix, tem tanta tecnologia para a gente se envolver. Está errado tudo isso? Olha o que diz no Evangelho, gente. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Então, a tecnologia, essa evolução toda que a gente está vivendo, ela é necessária. Só que se ela estiver ocupando a nossa vida toda, estiver em desequilíbrio, aí isso aqui que essa evolução vai vir cada vez mais coisas. Aí com a inteligência artificial e cada vez mais, a evolução disso vai ser muito grande, vai ser surpreendente. Só que se a gente não entender que isso é para a evolução humana e a gente começar a substituir coisas que a gente poderia estar tomando um café com uma tia, né, fazendo alguma coisa, tomar conta da nossa vida, estar em desequilíbrio, aí, né, a gente está dando serviço aqui para a espiritualidade. Então, opa, vamos ter que regredir. Estão ainda gatinhando nessa área de aproveitar essa evolução, essa tecnologia. Às vezes, o melhor presente é estar presente. Olha aí, agora uma mensaginha para o nosso Natal. E é estar presente para quem em primeiro lugar? Vamos ver se vocês sabem. Dos pais, mas tem uma pessoa antes dos pais. Quem é? Uma antes de Jesus ainda. Nós mesmos. Nós mesmos. Ah! Primeiro a gente tem que estar presente com a gente mesmo. Porque quando eu estou presente comigo mesmo, eu vou estar presente com Deus? Eu vou estar presente com Jesus? Eu vou estar presente com meus pais? Vou. Eu vou. Ficar mais fácil de eu agir no mundo quando, olha o desenho da Heloísa, quando eu deixar a minha essência iluminar os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu corpo físico refletindo essa energia boa, refletindo essa vibração boa, e aí sim eu estou pronto para atuar comigo, com o mundo, com o outro, com o que eu almejo, com meus planos, né? Envelhecer é inevitável, mas crescer é opcional. Pense o bem, vibre o bem, só assim vai viver o bem. Certo? Muito obrigada, passei 1 minuto. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Gente, é uma emoção muito grande, né? Porque a gente sente a nossa mãe aqui. Porque essas tias tão parecidas com nossas mães, né? A gente é um jeito que a gente tem de sentir a nossa mãe aqui próxima. Muito obrigada, viu? Nossa, gente, faltam palavras para agradecer essas irmãs, nossas irmãs também, por essa verdadeira aula que vocês trouxeram para nós nessa noite. Com certeza, todas aqui presentes vão refletir muito, refletir muito sobre esses ensinamentos tão importantes. Como é bom de vez em quando uma chacoalhadinha, assim, né, para a gente despertar, né, para esses ensinamentos tão importantes da nossa doutrina. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, os ilumine sempre na divulgação da nossa doutrina. E essa casa está sempre de portas abertas para vocês. Sempre que for possível, voltem, será um prazer muito grande recebê-los aqui. Que Deus os abençoe e os acompanhe. Então agora eu convido a todos para que nós possamos nos preparar para o passe. Que possamos nesse momento fechar os olhos, pensar em Jesus, nosso mestre, nosso guia, para que todos aqui presentes possam receber